Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amigos e minhas amigas, vocês que me acompanham pelas redes sociais, sabem que quando eu venho fazer um vídeo, é para ajudar vocês. Essa é a minha incumbência e eu estou aqui para falar a verdade com o intuito de dar segurança e crescimento espiritual a vocês que permeiam pelo caminho da verdade. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Filipenses capítulo 3, verso 1. Eu quero fazer minhas palavras do emissário Shaul, quando recomenda aos filipenses, repetidas vezes, acautelai-vos dos falsos obreiros. E assim Shaul diz: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, pois a minha intenção é dar-vos segurança. Do mesmo modo, eu tenho falado ao meu povo, advertindo sobre as mentiras das religiões, pois minha intenção é dar segurança e convicção do que estamos vivenciando no meio de tantos engodos. Milhões de pessoas neste mundo já morreram enganadas, achando que viveram a fé do Filho do Altíssimo, quando na verdade todos viveram a fé num ídolo inventado pelos gregos sobre a permissão do próprio Eterno para mostrar a todos que os seus projetos foram e sempre será com Israel e nunca com gregos e romanos. Minha gente, não é difícil se entender o mistério das religiões. É só uma questão de raciocínio e sabedoria para perceber a diferença dos dois nomes, Jesus grego e Yeshua de Israel. Eu tenho avisado ao povo espiritual o grande engodo em que todos se meteram, crendo nas invenções religiosas de Constantino, o imperador de Roma. Mas eu faço minhas palavras de Shaul, não me canso de repetir várias vezes sobre o que está acontecendo no mundo atual e o que está para acontecer contra todos os religiosos do mundo. Para os que estão de pé, grande decepção quando forem apercebidos que a religião cristã, que apregoou ao mundo que todos os seus conversos iriam para o céu, nunca passou de uma farsa, um engodo satânico para pegar a todos. Amigos, morar no céu é coisa que o Criador nunca disse nem para o seu povo Israel. Imagina. Então veja mais uma vez a grande diferença no sentido do que é certo ou errado. O Salvador constituído pelo Senhor de Israel foi Yeshua, para salvar seu povo. O Salvador constituído pelo fundador do cristianismo foi Jesus Cristo, Conheço Cristo em grego. Agora vejam mais um pormenor desse mistério da religião. Olha, se a religião cristã fosse a mesma do Messias de Israel, jamais o Criador teria aceitado mudar o nome do seu filho, Yeshua HaMashiach, para Jesus Cristo. Isso é estapafúrdio. Seus projetos permanecem para sempre. Yeshua é o Salvador constituído pelo Eterno para o seu povo Israel. Só se ilude com interpretações erradas se quiser. Pois em Mateus capítulo 1, verso 25 está escrito do Yeshua: todos sabem, desde o começo da história, que o anjo falou a Yosef: não temos receber Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Ruach Kadosh, do Espírito Santo.
e ele salvará o seu povo de seus pecados. Desde o início de suas revelações, o Messias nunca falou que não seria apenas de Israel. Se engana quem quiser. Até mesmo os gentios predestinados já faziam parte de Israel por predestinação. Mas não os gentios do mundo inteiro, como advogam os pregadores do engano. Porém, alguns que ele mesmo escolhera para fazer parte do seu remanescente, escolhidos homens que não se curvaram à idolatria, que não se contaminaram com as religiões da terra. Esse segredo começou a ser revelado desde que Moisés retirou o povo de Israel das mãos de Faraó. Quando o povo saiu do Egito, um certo número de gentios egípcios acompanhou os israelitas. Isso para confirmar a predestinação dos gentios junto ao povo de Israel. Vejam Êxodo 12, 37 a 38, o que está escrito. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramassés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar com as crianças. Também subiu com eles uma mistura de gente. Esses representaram os gentios eleitos e contados com Israel. Shaul confirma essa predestinação em Romanos capítulo 11, verso 17 a 19. Se alguns ramos foram cortados, e você, gentio, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da ceifa que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Dessa gente falou o mestre: eu tenho outras ovelhas que não são deste curral, mas me convém também ajuntá-las. Caifás profetizou em João capítulo 11, versos 50 a 53, dizendo: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua havia de morrer pela nação de Israel. E não somente pela nação de Israel, mas também para congregar num só corpo os filhos de Arro que estão dispersos. Essa profecia começou a ser confirmada logo com as pregações dos emissários do Messias. Veja em Atos 13:48. Os gentios, ouvindo Paulo falando sobre a boa nova, creram, todos quantos estavam predestinados para a vida eterna. Com certeza, estes foram uma figura dos que estão predestinados entre as religiões da terra, mesmo sem saberem, mas logo todos ouvirão a voz do Salvador de Israel e abdicarão do Salvador falso, Jesus Cristo, e todos se voltarão para Israel. O Mashiach continua de Israel para Israel, nada de cristandade. Jesus é o Salvador inventado para a religião que eles mesmos criaram, usando falsamente as escrituras que eles mesmos adulteraram. Jesus Cristo é totalmente oriundo dos gregos e romanos. Observem que a religião é de Constantino. Cristãos é um termo derivado de Cristo. Cristo é um termo grego e não hebraico. Do hebraico seria Yeshua HaMashiach. Portanto, todas as palavras ou nomes derivados do termo cristão vêm do grego e não de Israel. O povo do Mashiach era apelidado de Nazareno e nunca cristãos. Se a religião cristã tivesse alguma familiaridade com o Mashiach, não seria cristã, mas seria cognominada, pelo menos, Igreja dos Nazarenos, por exemplo.
Falo para os que procuram entendimento com a verdade. Minha gente, que dificuldade há em se acreditar no que o próprio Messias diz em Mateus capítulo 15, 24. Ele disse: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que insistir na utopia, se tudo está claro? Ele mesmo disse: eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Agora eu chamo a atenção dos inteligentes para observarem com muito desvelo a proposta do Altíssimo enviada ao seu povo, a qual pré-anunciava uma renovação da aliança antiga, levantando ministro superior aos do pacto antigo, sendo que todo esse projeto divino nunca sairia de Israel e nunca seria incluído nele nações do mundo, como advogam os ministros da igreja de Constantino. Vejam Hebreus capítulo 7 e versos 7 a 10. Agora, porém, o ministério que Yeshua recebeu é superior ao deles. De quem? Dos sacerdotes que ministravam o sacrifício no altar. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra aliança. Yahvé, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Eterno, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Meus amigos, sejam inteligentes e coerentes. O texto diz muito claro que o Eterno estava pré-anunciando um novo testamento, não para os homens do mundo inteiro, como pregam os enganadores cristãos, mas para Israel e Judá. Não está claro? Por que insistir no erro se o fim é perdição? Veja o Eterno continuando falando para a casa de Israel: a aliança que eu farei com Israel não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seus corações, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Minha gente, que dificuldade há de se entender essa verdade. Não existe aliança para os povos do mundo. Quem inventou isso foi o imperador Constantino. O Messias é, sempre e foi, de Israel somente. Essa é a verdade. Agora vejamos textos que eles usam para enganar a cristandade, para dizer que o Messias é deles também. João capítulo 1, verso 11, 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos do Altíssimo. Com base nesse texto, diz os pregadores cristãos que o Messias veio para os judeus não o receberam. Por causa da rejeição, a salvação passou para todos os homens do mundo que o aceitaram. Mentira! O Messias não seria igual farinha de terceira, aceito por uns e rejeitado por outros. A não aceitação dos judeus se referia aos líderes que teriam que o rejeitar para que ele fosse morto, e não ao povo comum. Isso seria um cumprimento profético e não uma rejeição voluntária. Vejam Marcos capítulo 8 e verso 31. O próprio mestre disse: porque é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado
pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e em 3 dias ressuscitasse. Isso tudo para que se cumprisse as Escrituras. Logo, os que aceitaram foram dentre o seu próprio povo, o remanescente, para quem ele havia nascido. Mateus capítulo 1 e verso 25. Os pregadores ainda mostram João capítulo 3, verso 16, erroneamente quando dizem que o Eterno amou a humanidade e que deu seu Filho para que todo aquele que acredita nele não morra, mas tenha a vida eterna. Eles não conseguem entender que essa mensagem de João 3,16 é para o povo judeus e gentios predestinados. Nada de humanidade. Não é difícil de se entender, minha gente, que o mundo amado pelo Pai é o mundo que Ele escolheu. Nunca o Eterno fez projetos para a humanidade, mas para o seu próprio povo. Veja o que o Eterno disse: porque Israel é o meu povo peculiar, a quem escolhi dentre todas as nações da terra. Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Observe comigo. Quando se fala mundo, não necessariamente se fala em humanidade. Esse entendimento é para pessoas sem conhecimento espiritual e secular. Gramaticalmente falando, mundo é uma ordem de coisas concretas ou abstratas. Compete ao intérprete honesto interpretar o texto à luz da verdade para identificar de que mundo o texto fala. Agora peço aos meus amigos que percebam o Messias conversando com o Pai sobre o mundo em que ele amou. Em João capítulo 17, versos do 6 ao 9, fala o Mestre assim com seu Pai: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Percebam que o primeiro mundo mencionado pelo Messias é a humanidade. Claro que é a humanidade, ou seja, os homens do mundo em sua totalidade. Quando ele diz, manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Então está se falando de homens, está se falando de escolha. Quando o Eterno escolheu homens dentre outros homens, refere-se à sua escolha dentre a humanidade. Prestem bem atenção, não há nada difícil de se entender quando se tem o Espírito da verdade. É só uma questão de inteligência. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste. Percebam que os homens que creram no Messias eram do Pai. O mundo que ele amou, mencionado em João 3,16, são os homens escolhidos para o Messias. E o Messias, referindo-se a eles, diz: e eles guardaram a tua palavra. E continua: agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Perceba a força da expressão do Messias no verso 9, quando ele diz: eu rogo por eles, eu oro por estes homens que tu me deste, não rogo pelo mundo. Percebam que pela segunda vez a palavra mundo aparece com a referência de humanidade. Então ele diz: Pai, eu não oro pelos homens do mundo, mas eu oro por aqueles que tu tens me dado, porque são Deus. Percebam mais uma vez, meus amigos, que a preocupação do Messias não é com outras nações, mas com os homens que o Yahweh, seu Pai, predestinou para ele. Aqui não há possibilidade para se acreditar que homens do mundo poderiam aderir ao ministério do Messias, porque está bem claro que os homens que vieram até a ele já eram predestinados pelo Pai para irem a ele. Depois o Messias fala do mesmo assunto em João 6,65. Veja o que ele disse: é por isso que eu lhes disse, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o envie. Então essa é a verdade plausível.
Infelizmente, os intérpretes das religiões interpretam textos falsamente para darem sustentabilidade às suas teses mirabolantes. Mas de que adianta isso? Já está comprovado e corroborado que não há salvação para mais ninguém além da casa de Israel. São mais de 1.500 anos de mentiras e enganos, minha gente. As religiões da terra não passam de meras ilusões inventadas pelo imperador de Roma. Quer saber mais? Então veja o meu vídeo no YouTube analisando João 3,16 e você saberá mais sobre esse mistério de Israel. E quem quiser falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar, ok? Tchau, tchau.